Broly sempre foi aquele personagem que simplesmente quebra as regras do poder em Dragon Ball. Toda vez que ele aparece, a escala de poder parece não fazer mais sentido. Ele trata Goku e Vegeta como se fossem brinquedos, tanca golpes que deveriam vaporizar planetas inteiros e o mais assustador, ele fica mais forte durante a luta, como se o poder dele não tivesse teto. Mas até onde isso realmente vai? E se a gente pegar o Broly clássico dos filmes do Z e jogar ele na linha do tempo principal, da saga Saiyajin, Freeza, Cell, Majin Buu, o Dragon Ball Super, ele conseguiria passar por tudo? Ou alguém em algum momento conseguiria realmente pará-lo? Como é um personagem de filme, uma linha do tempo que é praticamente separada do anime, reparo que tem uma grande divergência entre as opiniões em relação à escala de poder do Broly clássico. Então hoje, a gente vai descobrir se o poder lendário do Broly seria capaz de quebrar o próprio anime de Dragon Ball Z. Antes de colocar o Broly contra cada fase de Dragon Ball Z, a gente precisa entender um parâmetro. E o melhor parâmetro que existe é o Cell perfeito. Cell é frequentemente considerado o vilão mais completo de Z. Ele foi criado geneticamente com o DNA de guerreiros mais poderosos do universo. Ele não é só forte, ele é estratégico, adaptável e foi literalmente construído para evoluir. Quando o Cell aparece na forma perfeita, ele humilha os guerreiros Z de uma forma quase constrangedora. Kuririn tenta o Kenzan no pescoço dele, um golpe que já tinha funcionado até contra oponentes superiores como Freeza, e não faz absolutamente nada. Cell contra-ataca tão rápido que Kuririn nem consegue reagir. Vegeta aparece com aquela confiança de sempre, desfere um golpe que deveria ser crítico e Cell simplesmente ignora. Nocauteia o Vegeta com um único contra-ataque e mesmo quando o Vegeta solta o Final Flash, aquele ataque massivo que atravessa o espaço, Cell ainda consegue desviar parcialmente. Segundo a escala do anime, o Final Flash viaja milhões de vezes mais rápido que a luz. O fato de Cell ter conseguido se mover a tempo mostra o nível absurdo que ele opera. Depois Cell enfrenta Trunks na forma Super Saiyajin 1 grau 3, e Cell até admite que Trunks tem bastante força bruta, mas a performance dele diz outra coisa. Ele tanca socos de Trunks sem demonstrar esforço algum, mesmo sem estar usando todo o seu poder. E os guias oficiais da época confirmam, Cell era o ser mais forte do universo naquele momento. E por que é importante entender o poder de Cell para entender o poder de Broly? Porque o filme do Broly se passa cronologicamente perto daqueles eventos, e o próximo um pouco após. Há quem acredite que o nível do Broly é menor do que um Super Saiyajin 2, e há quem acredite que é maior do que um Super Saiyajin 3 e bastante. Mas será que isso é verdade? E como o poder dele se posiciona dentro dessas sagas? Para isso, é importante analisarmos uma luta que nos dá muitas pistas sobre isso. E antes de passar para essa análise incrível, tem um recado que mudou minha vida e pode mudar a sua também. E já que a gente tá no clima de notícia feliz, você sabia que eu ganho 30 mil por mês com esse canal, 2 horas por dia, sem mostrar o rosto? Sim, meus vídeos rendem 3, 5 até 10 mil reais cada, ou mais, sem equipamento, sem investimento. E tudo que você precisa para fazer isso é um hobby e um canal sobre ele. E a inteligência artificial faz 95% do trabalho. A minha história, de renda familiar de 1/3 de salário mínimo por pessoa a milionário. Monetizei mais de 10 canais, vários no primeiro vídeo, tudo de forma anônima com inteligência artificial. E nos próximos dias eu vou revelar o meu rosto pela primeira vez e te ensinar tudo em só 7 horas. Você vai passar um dia comigo em um workshop e você vai sair de lá com canal criado no seu nicho de preferência, IAs gerando roteiros virais em 5 minutos, como tem em todos os meus vídeos, gerador de capas que atraem cliques, edição 90% automática com IA e narração com IA se você não quiser narrar. E isso não é uma teoria, você vai criar o canal comigo, vai configurar suas IAs e já publicar o primeiro vídeo. Vai sair com a estratégia clara para 10 mil por mês nos primeiros meses, sem precisar de tempo ou investimento. Eu vou ensinar em uma live privada com quem entrar agora. Basta acessar o link da descrição ou o QR Code na tela, se inscrever onde você vai entrar no grupo privado comigo e receber o link da live, e de lá você vai sair com a sua máquina de fazer dinheiro funcionando. Eu já faturei mais de R$1 milhão na internet com o meu hobby, e se você quiser fazer o mesmo, eu vou disponibilizar as IAs e prompts para você poder criar seu conteúdo tranquilamente e ganhar 10k com 2 horas de trabalho por dia. O link tá na descrição e essa oportunidade não vai voltar. Goku sai da câmara do tempo absurdamente mais forte. Ele rivaliza com Vegeta e Trunks usando metade do poder, mas mesmo assim, Goku admite abertamente que não consegue vencer Cell. Ele chama Cell do ser mais forte que já enfrentou, incluindo o Gohan daquela época, que ainda não tinha desbloqueado o Super Saiyajin 2. Durante a luta nos jogos de Cell, Goku percebe rapidamente a gravidade da situação, um erro e acabou. No anime, é repetidamente sugerido que Cell está usando força total, o que é corroborado pelos guias, mas no mangá e em outras fontes
importantes como El Manga Legendário, fica claro que Cell ainda estava se segurando, só revelando o máximo contra Gohan depois. A verdade é que mesmo parecendo equilibrada, a luta estava sempre sob o controle de Cell. Cell demonstra maestria em diversas técnicas, incluindo uma versão aperfeiçoada dos clones que não divide o poder, impressionando até Ten Shinhan que criou a técnica. Quando Cell decide aumentar a aposta, ele simplesmente destrói a arena inteira, transformando o planeta Terra em campo de batalha. Goku consegue acertar um golpe sério usando o teletransporte combinado com o Kamehameha, vaporizando metade do corpo de Cell, mas Cell regenera. E aqui entra um detalhe crucial. Várias fontes confirmam que Cell tem energia ilimitada por conta dos componentes androides no corpo dele. Ele pode parecer cansado às vezes, mas isso é temporário. O suprimento infinito de energia permite que ele recupere estamina rapidamente, tornando-o praticamente incansável em combates prolongados. Mesmo depois do Kamehameha devastador, Cell insiste que Goku coma uma Senzu. Ele tem tanta confiança que diz que uma recuperação completa não mudaria nada. Goku, reconhecendo a verdade, desiste voluntariamente da luta e indica Gohan como o próximo desafiante. Gohan entra na luta e Cell reconhece o potencial do garoto, mas descarta a afirmação de Goku de que Gohan já tinha o superado, e, inicialmente, Cell domina completamente. Gohan só consegue desviar, sem contra-atacar, durante o início da luta. Muita gente aponta o pacifismo de Gohan como a razão, mas a realidade é que Cell estava dominante independente da mentalidade de Gohan. Para forçar o despertar, Cell cria os Cells Juniores, e cada um possuía poder suficiente para espancar cada guerreiro Z. É só quando Gohan finalmente explode de raiva que as coisas mudam. Mesmo na forma Super Saiyajin enfurecido, Gohan ainda não tinha o suficiente. Cell zomba dele, dizendo que a forma é decepcionante, e é só com a transformação de Super Saiyajin 2 que Gohan se torna intocável. Mas Cell não morre definitivamente. O núcleo dele sobrevive à autodestruição, permitindo regeneração em uma forma ainda mais poderosa. Super Cell Perfeito. Essa transformação é descrita por Cell e pelos Daishenshus como um aumento dramático de poder, comparável ao salto que Gohan deu de Super Saiyajin para Super Saiyajin 2. Baseado em como os Daishenshus definem estruturas galácticas, o poder de Cell nesse ponto pode, logicamente, ser estendido para um nível multissistema solar, potencialmente até mais. Então aqui temos o nosso parâmetro. Cell, no auge, opera em escala multissistema solar. Super Cell Perfeito provavelmente está em um degrau acima disso, e Gohan Super Saiyajin 2 enfurecido está acima de Cell. Esse é o teto da saga Cell. Agora, onde Broly entra nisso? A destruição da Galáxia Sul. Agora vamos falar do Broly. E aqui a escala de poder fica absurda. Mesmo acorrentado, controlado por Paragas, e numa forma Super Saiyajin suprimida, Broly destrói porções substanciais da Galáxia Sul. E aqui tem um erro comum. A Galáxia Sul em Dragon Ball não é uma galáxia única, é um quadrante inteiro do universo, composto por inúmeras galáxias. Fontes como o Daisenshu 4 confirmam que o universo de Dragon Ball contém infinitas galáxias e sistemas solares. Quando Broly destrói cerca de um quarto desse quadrante, enquanto estava restrito e instável, estamos falando de destruição muito além de multissistema solar. No mínimo, isso coloca Broly na categoria multigaláctica, e isso é ele segurado, acorrentado e sem a forma lendária. A ameaça universal. Agora fica mais intenso. Ao longo de várias mídias, existe uma mensagem recorrente. Se Broly for deixado por conta própria, o resultado será a devastação cósmica total. E o que torna isso mais significativo é a velocidade esperada. Diferente de Majin Buu ou Cell, que tem tempo infinito para gradualmente destruir o universo, Broly é mortal. Ele é Saiyajin, tem um pico de poder e eventualmente envelhece. Sendo generoso, uns 80 anos de luta no auge. Quando personagens dizem que o universo está em perigo, estamos falando de ameaça baseada em velocidade. Broly causa mais destruição em menos tempo, com um limite biológico e ainda justifica alarme universal. A linha do tempo o torna aterrorizante. Para entender tudo isso, precisamos pegar o contexto dos filmes, porque os filmes, apesar de se encaixarem ali entre uma saga e outra, acabam se tornando uma linha do tempo própria, porque não são canônicos, e os níveis de poder, e até as coisas que acontecem, costumam não ter total coerência com o que acontece no anime. E aqui vem um ponto crucial. Quando o primeiro filme acontece? No primeiro filme do Broly, Goku está vivo, os personagens vivem em paz, o conflito com Cell não aconteceu ainda. Já no segundo filme, Goku já está morto. Como a autodestruição de Cell manda Goku pro outro mundo, o segundo filme acontece depois de Cell e o primeiro acontece antes. E por que isso importa? Porque contextualmente
visualiza Broly versus Gohan perfeitamente. Então voltamos lá à lógica de Goku nos jogos de Cell. Antes dos jogos de Cell, Goku estava convicto de que Gohan era o único capaz de derrotar Cell por causa do poder oculto dele. A razão de Goku lutar primeiro foi dar tempo pro Gohan observar e ganhar confiança. Mas se Goku acreditava que a raiva de Gohan superaria Cell, por que não considerou isso contra Broly? Esse silêncio fala muito. Goku claramente não achava que Gohan tinha chance contra Broly. Ele toma a luta nas próprias mãos, vendo Broly como uma ameaça tão colossal que ele mesmo precisava intervir. Isso mostra como Goku classifica Broly acima de Cell e do potencial de Gohan. Ainda há uma diferença entre o Gohan do anime e dos filmes. No segundo filme, Goku é descrito como tendo o maior poder do universo, e a versão de Gohan desse filme é mais forte que a canônica. Na linha principal, Gohan relaxa nos 7 anos e entra na saga Majin Buu mais fraco, mas esse Gohan alternativo continuou treinando. No filme, Gohan declara que ficou muito mais forte desde o primeiro Broly. Mesmo assim, Goku é considerado superior. Isso tem implicações enormes. Broly não só supera Cell, mas ultrapassa a ameaça que Gohan representava nos jogos de Cell. A força dele é avassaladora o suficiente para que, mesmo um Gohan totalmente treinado, seja considerado inferior a Goku, que ainda precisa de ajuda para derrotar Broly. Um dos contra-argumentos mais comuns é que Broly não pode ser tão forte porque perde para um Super Saiyajin comum no final do filme 8. O raciocínio é, se Broly perdeu para um Goku base com um boost de amizade, ele deve estar abaixo do Super Saiyajin 2, já que nem Goku nem Gohan precisaram dessa transformação para derrotá-lo. Mas essa interpretação subestima completamente o boost que Goku recebeu. Segundo o panfleto oficial do filme 8, a energia de Goku reunida pelos Guerreiros Z foi um aumento de 1000 vezes no poder. E não é um exagero meu, é uma declaração oficial da Toei, responsável pelo filme. O panfleto ainda diz que não importa quão poderoso o oponente seja, a vitória se torna certa uma vez que esse boost é aplicado. Isso não é um power-up menor, é uma amplificação colossal, forte o suficiente para permitir que Goku derrote um ser operando em nível multigaláctico ou até, dado um grande limite de tempo, ameaça a quadrantes universais. 1000 vezes é muito superior, por exemplo, ao multiplicador do Super Saiyajin 3. Fora o fato de que Broly colapsou com o próprio poder, o que levou à sua derrota. Então, não. Aquilo não foi Goku conseguindo uma vitória com sorte usando o Super Saiyajin normal e trabalho em equipe. Foi um spike único e sem precedentes que colocou Goku num patamar completamente diferente. E mesmo assim, talvez não o suficiente para superar o poder avassalador do Broly. A ideia de que Goku venceu Broly como um Super Saiyajin nível Saga Cell é uma leitura completamente errada do contexto. O fato de Goku precisar de tanta energia só para conseguir desferir um soco decisivo mostra que Broly estava operando acima dos níveis padrão de Super Saiyajin 2, possivelmente rivalizando ou excedendo lutadores Super Saiyajin 3 do cânone. A derrota do Broly no final do filme não enfraquece o posicionamento dele na hierarquia de poder, só enfatiza a escala de poder necessária para pará-lo. Quando pesamos tudo, o veredito é claro. Broly está num tier completamente diferente de Cell. Mesmo no auge, sem forçar muito a escala, as capacidades multissistema solar de Cell são eclipsadas pela ameaça multigaláctica e de quadrante universal de Broly. Essa diferença não é marginal, e sim massiva. Alguns conseguem escalar Cell para nível universal, o que requer certa generosidade na interpretação. Porém, se essa mesma generosidade for dada ao Broly, ele facilmente chegaria lá. Independente do método, essa luta não seria disputada. Pela lógica do poder do Broly, o lendário Super Saiyajin, que, para ser derrotado só com o contexto do roteiro, ainda dá para categorizar Broly como acima do Cell. E quanto ao Majin Vegeta? Essa é uma das comparações mais pedidas. Majin Vegeta recebe um boost massivo de magia do Babidi, que extrai todo o potencial latente dele. Durante o embate com Goku, os dois são retratados como iguais em Super Saiyajin 2. Alguns argumentam que o corpo imortal do Goku dava vantagem de estamina, mas as modificações Majin borram esse argumento. Spopovich teve o pescoço torcido e continuou lutando como se nada tivesse acontecido. Em termos de escala, Majin Vegeta fica entre multissistema solar e galáctico baixo. Ele consegue trocar golpes com o Buu gordo por um tempo, mas eventualmente é superado. A regeneração e fisiologia bizarra de Majin Buu são demais. Comparado a Broly, que estava aniquilando galáxias enquanto dormia e era visto como ameaça cósmica iminente, há uma boa disputa. Alguns argumentam que Majin Vegeta é mais poderoso, mas em nível de destruição pelas falas do filme, efeitos e a lógica do personagem,
personagem, vamos passar Broly, porque queremos ver uma luta bem interessante. Broly versus o Super Saiyajin 3 de Goku. Então, e o Super Saiyajin 3? Essa forma é o pico do Goku não fusionado em Z. Goku Super Saiyajin 3 é absurdamente forte. A transformação sacode o planeta inteiro e envia ondas detectáveis até o reino dos Kaioshins, uma dimensão separada fora do universo conhecido. Goku admite que poderia ter derrotado o Majin Buu gordo diretamente com o Super Saiyajin 3. O material suplementar descreve o Super Saiyajin 3 como a forma que extrai o pico absoluto do potencial Saiyajin. Diferente do Super Saiyajin 1 e 2, que tem multiplicadores claros, o Super Saiyajin 3 é enquadrado como poder máximo bruto e inquantificável, mesmo que fontes digam 400 vezes. Mesmo assim, Broly do segundo filme humilha um Gohan que treinou por 7 anos e usa o Super Saiyajin 2. Se vamos considerar o quão forte o Vegeta ficou Super Saiyajin 2 quando lutou contra o Bills, por exemplo, há quem argumente que esse Gohan Super Saiyajin 2 seria muito mais forte do que o seu auge da saga Cell, mas não dá pra saber se tem um nível de um Super Saiyajin 3, provavelmente não. E Broly esmaga ele casualmente. A conclusão seria realmente uma boa batalha entre o Super Saiyajin 3 e Broly, mas por enquanto fica difícil categorizar os feitos de Broly como suficientes para bater o Super Saiyajin 3. Mas sim, por incrível que pareça, há debate. Mas e contra o Kid Buu? Kid Buu é o antagonista final de Dragon Ball Z. Pura destruição sem razão, sem estratégia, só caos absoluto. A pergunta é, Broly conseguiria passar por ele? No mangá, o feito mais notável de Kid Buu é aniquilar centenas de mundos ao longo de vários anos. Destrutivo sim, mas mesmo assim é um feito inferior ao de destruição de Broly, que aconteceu em um tempo muito menor enquanto ele estava suprimido. Em destruição pura, o feito de Broly acaba chamando mais atenção. Mas existem declarações espalhadas pela franquia sugerindo que Kid Buu poderia destruir o universo, porém a maioria parece se referir a uma ameaça de longo prazo, Majin Buu gradualmente apagando a existência ao invés de uma explosão universal instantânea. Quando examinamos o anime, as coisas mudam. Kid Buu ataca o planeta do Dai Kaiô, uma massa de terra gigantesca. Se Kid Buu tinha capacidade de destruí-lo num golpe, pois é uma localização com escala comparada pequena em relação ao universo vivo, mas ainda imensa, o colocaria com um poder nível galáctico ou multigaláctico. O anime também mostra os confrontos de Super Saiyajin 3 com Kid Buu causando ondas através do reino dos Kaioshins, 1/10 do tamanho do Macrosoma inteiro. Ondas de choque alcançando um domínio dessa magnitude implica que tanto Goku quanto Kid Buu possuem no mínimo potencial de destruição galáctica. Mas o pico de poder de Buu vem do Buhan, a versão que absorveu Gohan. Quando enfurecido, ele lança uma rajada de energia tão poderosa que ameaça desfazer a própria estrutura do universo através de reação em cadeia. Material do anime e Kai apontam para a escala universal desse ataque, até atingindo outras dimensões. Mas é claro que nem tudo é sobre poder. Velocidade é frequentemente ignorada nessas comparações, mas pode ser a arma secreta do Broly. Se usarmos os filmes como referência, Broly pode escalar acima dos personagens como Metal Cooler, que conseguia rastrear e reagir ao teletransporte do Goku. A luta entre Goku e Metal Cooler aconteceu num espaço atemporal descrito nos guias como Reino Sem Tempo, implicando uma velocidade imensurável que transcende física baseada em tempo, e os filmes do Broly fazem parte de uma continuidade conectada. Filmes 8 e 10 compartilham laços narrativos. Se a força e velocidade do Broly devem escalar além de Cooler, como Koyama sugeriu, então faz sentido que ele herdaria e superaria esses feitos de velocidade também. Koyama declarou que Broly era o personagem mais forte do cânone dos filmes do Z e animes, só sendo superado por Bills depois. A consistência dessa posição adiciona peso à ideia de que Broly supera todas as formas de Buu em poder bruto. Embora o mais seguro seja afirmar que Broly poderia lutar de igual para igual com o Majin Vegeta e talvez não escalar ao Super Saiyajin 3 ou ao Majin Buu, há interpretações que o colocam até mesmo superando todo o Dragon Ball Z, sendo que seu potencial ainda era muito maior. Mas e aí? Você acredita que Broly pararia no Majin Vegeta ou que ele derrotaria o Goku Super Saiyajin 3 e o Kid Buu? Comenta aí embaixo. Inclusive, se você também tem um hobby, não precisa ser Dragon Ball, qualquer hobby que você tenha, eu utilizo um método de produção com inteligência artificial para criar um canal do zero e treinar IAs para roteirizar como um copywriter profissional, um sistema automático para criar capas que geram cliques, métodos para editar vídeos, economizando 90% do processo, IAs pesquisando e validando ideias virais para o nicho específico que você quer entrar, narração por IA se você não quiser gravar sua voz. É uma equipe de inteligências artificiais que trabalha para você e coloca dinheiro no seu bolso. Funciona para qualquer nicho, é um método objetivo e replicável. Eu uso para trabalhar 2 horas por dia e ganhar mais de 30 mil por mês. Já monetizei vários canais no primeiro vídeo e eu vou te ensinar isso no workshop do zero a monetização em dólar em 30 dias. Funciona para qualquer nicho, para qualquer nível de equipamento que você tiver e em apenas um dia vou te ensinar o que eu aprendi em 10 anos criando conteúdo e você já vai sair desse evento ao vivo comigo, com seu canal criado, sua estratégia definida e essa equipe de IAs trabalhando para você sem tirar um real do seu bolso. Poxa, a oportunidade é imperdível, resultados muito mais rápidos e muito mais expressivos do que você começar
começar qualquer curso de qualquer coisa muito mais prazeroso porque vai trabalhar com seu hobby. Então, galera, não perca, essas condições aqui são exclusivas desse momento, o evento vai ser em breve, então acesse o link aí embaixo na descrição para você poder garantir a sua entrada, ok? É isso. Comente aí embaixo sua opinião e te vejo no próximo vídeo. Fico por aqui e fui!